O Moacir é católico, o Moacir. Católico, é? É. Tô indo na igreja, todo dia. Graças a Deus. Aí. Aí, Nato. Eu não, nunca entrei não. O que você acha dos espíritas, ô Nato? Não acho nada. Hum? Não acho nada. É? É. E dos pastores evangélicos na televisão gritando aí? O que você acha? Tudo é falso. São bom de falso. Hein? São bom de falso, só entrando na igreja só. Só pra meter a mão no bolso fiéis, sabe? Vamos, rapaz. Prometendo curas e que Deus cura não sei quem, cura não sei quem. E todo mundo morrendo, ó. Mas... You know I can be free, say I alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to a hardest too. Maybe it's a lot to baby, and I'm so on you. Please let's forget your past. The future break you what you knew. Don't be cruel to a hardest too. I wanna love, oh baby, nia, Emilon. Bom dia! Hoje são 25 de julho de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Estou aqui fazendo uma pequena série e esse, o 20º vídeo, 20 vídeos. Uma pequena série sobre algumas passagens deste maravilhoso livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta edição aqui é a 131ª, 131. O livro foi impresso ano passado, 2022, no mês de julho. O órgão que imprimiu o livro, a FEB, Federação Espírita Brasileira, sediada aqui em Brasília. E aí, Allan Kardec, francês, o fundador do Espiritismo. Muito bem, o Espiritismo é mais uma religião cristã, mais uma ilusão cristã, que prescreve punição. O cristianismo, punição. O espiritismo, punição. Pena, sofrimento. As duas, espiritismo e cristianismo. Muito bem. Então vamos trazer aqui para o quadro mais um assunto aí sobre o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vamos tratar disso aqui no livro de Allan Kardec. Muito bem. Antes aqui de entrar de ir ao quadro, vou aqui ler as pessoas que apresentaram atestado de vida ontem. Essas aí estão recebendo normalmente a justa aposentadoria paga pelo INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, um órgão federal com muito respeito em todo o Brasil, INSS. Então vamos aqui, 25 pessoas apresentaram atestado de vida ontem. Em meu vídeo, não é? Em meu vídeo de ontem, esqueci agora o título do vídeo. Muito bem, então vamos aqui. Um abraço aí para Odete Campos Silva, Nádia Soares, Vincenzo, Edson Lemos, Antônio Wilson Vieira Correia, Antônio Carlos Bernardo, Alain Maurício, Canal Nihilista Cético, Daniel Rodrigues, Ângela Oliveira, Sebastião Hilário, José Hermes, Everaldo, Vero Cati, Ademar Maquera, Daniel Francisco, Tadeu Pedro Fernandes Leite, José Milton Santos, José Carlos Vieira, Francalino Filho, Plauto Leal, José Francisco da Silva, Paulo Mastromano e
Volmar Quadros. Eis aí as pessoas que apresentaram atestado de vida. Gente, muito bem. Hoje, mais tarde, depois de passear com minha cadelinha Frida, vou gravar mais um pedaço de Brasília e você ali, conhecendo mais um pouco de Brasília, vou mostrar Brasília de cabo a rabo, e você conhecendo ali mais um pedaço de Brasília, vou ler os comentários aqui das pessoas que comentam em minha página no YouTube, entendeu? Então escreva bastante, escreva seu comentário, sairá aqui no vídeo e também vou trazer seus comentários para o quadro, analisando o que você escreve, certinho? Eu li ontem um comentário do Plauto Leal. Plauto Leal foi um cristão fervoroso, cristão católico, fervoroso. Lá em Crato, ele mora em Crato, no Ceará, ao lado de Juazeiro do Norte, não é? Então o Plauto Leal nasceu numa família cristã, igual a mim, só que ele entrou no cristianismo. Eu nunca entrei no cristianismo, em religião alguma. Religião é atraso. Religião é atraso. Mas aí o Plauto Leal, diferentemente de mim, ele ingressou no cristianismo. Aí saiu do cristianismo. Não acredita mais no cristianismo, ele. Aí eu li um comentário ontem que ele fez, endereçado a Edilina Vieira. Edilina Vieira foi evangélica, católica, evangélica, e é uma mulher ateia. Ela mora em Trairi, no Ceará. Conheço Trairi, as praias ali perto. Aí ele fez um comentário para a Edilina, o Plauto Leal, dizendo ali que os pais dele são católicos, né? E ficam tristes, né? Porque o filho deixou aí a crença cristã e os pais dele ficam tristes lá. Aí ele explicou isso para a Edilina e eu gostei do comentário dele. Ele escreve muito bem, é um cara inteligente. Então hoje, se tiver tempo, hoje à tarde, farei um vídeo trazendo para o quadro esse comentário do Plauto Leal. E eu também vou mostrar um pouco a história lá da minha família cristã católica. Se der tempo hoje, isso à tarde eu faço. Então, gente, vamos lá? Vamos estudar aqui mais um trecho do Allan Kardec? Vamos! Então, vamos fazer um estudo aí rápido. Vamos aí. Vamos lá, à esquerda acima, Allan Kardec. Allan Kardec era apelido, não é? Quem está acompanhando aí minha série já sabe disso, né? Allan Kardec é um apelido. Um espírito aí colocou esse apelido nele. O nome dele próprio era Hippolyte Léon Denisard Rivail. O Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, francês, em 1804 e faleceu em 1869. Veja aí, ele faleceu em Paris, na capital. Ele foi formado em letras, professor de francês. Então ele foi professor, escritor e tradutor. Ele é o fundador do Espiritismo. Muito bem. Nas páginas 197 a 205, ele trata aí daquela passagem bíblica: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nas páginas 197 a 205. Sobre esse assunto aí, vamos analisar o que ele diz. Eu vou precisar aqui, talvez aí de uns 4 vídeos, explicando cada trecho dele em relação a esse assunto aí. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Certinho, gente? Muito bem. Você está entendendo, não é? Isso prova que você é uma pessoa inteligente. Parabéns. Muito bem. Então vamos aí. Veja. O que está aí, aqui à esquerda, ó, Jesus a favor da família. Então aí o Allan Kardec diz aí que Jesus e o Deus da Bíblia, né, que é o Deus hebreu, criado pelos hebreus, que o Deus que os cristãos seguem, o Allan Kardec diz que Deus aí, Jesus e Deus, eram a favor da família. E aí mostra essa passagem aí: honrai
a vosso pai e a vossa mãe. Esse mandamento aí está lá em Êxodo, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Faz parte lá dos livros da religião judaica. Na Bíblia judaica, Bíblia hebraica, você também tem isso aí, ó. Entendeu? E isso aí, o honrai a vosso pai e a vossa mãe, também é repetido pelo Jesus, né? Das lendas dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Jesus também repete o que está lá em um dos mandamentos, em Êxodo capítulo 20, que é o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, veja aí, na página 197, o Allan Kardec coloca aí essas passagens bíblicas aí, ó, do Novo Testamento. Aí os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus aí, ó. O Allan Kardec traz isso aí, gente. Não sou eu. Ele traz isso aí na página 197 do livro. Veja aí, ó. Aí o título eu coloquei. O título aí é meu, ó. Jesus a favor da família. Jesus a favor da união familiar. Agora, as passagens bíblicas aí, as 3, são trazidas pelo Allan Kardec. Estão lá no livro dele, na página 197. Essas passagens bíblicas aí, à esquerda dentro do quadro, veja, Marcos, capítulo 10 aí, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. E Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Isso aí, gente, é aquela lenda do jovem rico, que está em Mateus, que está em Lucas, olha aí, e que está em Marcos. Jesus aí elogiando o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, essas 3 passagens aí, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Essa passagem aí do jovem rico não está no evangelho de João, entendeu? Apenas aí nos 3 evangelhos. No de João, não. Muito bem, então vamos aí. Tudo isso aí, gente, é texto repetido. Veja, está em Marcos, está em Lucas e está em Mateus. Aquela lenda sobre o jovem rico. O jovem rico, alguém escreveu que um jovem rico, chegou a Jesus perguntando, veja a lenda. A intenção era essa, alguém criou essa lenda aí e colocou a pergunta, o jovem rico se encontrou com Jesus, entendeu? Aí perguntou assim, ó, ô Jesus, por favor, vem cá, Jesus, vem cá. Jesus, me diga uma coisa, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Viu aí? O jovem perguntou a Jesus. Quem escreveu essa lenda tinha esse objetivo mesmo, falar sobre vida eterna, que é uma loucura da religião cristianismo e também uma loucura do espiritismo. Não existe vida eterna. Morreu, acabou-se, nunca mais. A morte é o fim. Mas isso aí é uma fantasia do cristianismo e do espiritismo. Vida depois da morte, vida eterna, não existe. Mas quem escreveu isso aí, no caso aquela lenda, o jovem rico perguntando a Jesus como é que ele podia agir para ganhar a vida eterna, o jovem rico. E aí vem aquela conversa bem ingênua, o diálogo, ele e Jesus, não é? Que isso aí depois a gente vai ver isso, você vai morrer de rir. Mas é assim mesmo, lendas e lendas, vamos aí. Então veja, o Allan Kardec, na página 197, traz essa lenda aí, o jovem rico se encontrando com Jesus. E ele traz aí, ele coloca em destaque aquela parte em que Jesus fala ao jovem rico que ele deve honrar o pai e a mãe. Então veja, isso aí está nos 3 evangelhos. Olha aí, lá no livro de Allan Kardec, ele transcreveu essa parte aí, que está em Mateus, que está em Marcos e que está em Lucas, mas não está
no Evangelho de João, porque isso não é história, são lendas criadas. Muito bem. Então vamos ver aí o que Jesus diz ao jovem rico nesse pedacinho aí trazido pelo Allan Kardec. Veja aí, a mesma coisa nos evangelhos. Veja aí. Muito bem. Quando você, meu amigo, minha amiga, quando você abre o Novo Testamento, o primeiro evangelho que aparece, qual é? Mateus. É o primeiro. Mateus, aí depois vem Marcos, depois Lucas e depois João. Só que isso aí não está na ordem. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos e não o de Mateus. Um cristão que, regra geral, não lê a Bíblia e muito menos a estuda, ele pensa que o primeiro evangelho que surgiu foi o de Mateus, porque é o primeiro que está lá no Novo Testamento. Não. O primeiro evangelho é o de Marcos. Quando foi escrito o texto que está em Marcos, não havia o mesmo texto em Mateus, Lucas. Não havia, porque não existiam os textos que hoje nós vemos como de Mateus e de Lucas. Não existiam. Então veja, vamos começar aí do jeito que está no livro de Allan Kardec. Então veja, ele traz aí, veja no quadro à esquerda, essa passagem de Jesus conversando com o jovem rico. E aí vem a resposta aí, a fala de Jesus. Então vamos lá, em Marcos aí, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim ao jovem rico: sabes os mandamentos. Jesus aí dizendo para o jovem rico como ele deve alcançar a vida eterna. Então vamos, Jesus diz assim: sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Viu aí? Quem escreveu isso aí atribuindo a Jesus? Então Jesus aí dizendo isso ao jovem rico. Muito bem. Isso aí se repete também em Lucas. E aí está, trazido aí pelo Allan Kardec. Lucas, o mesmo encontro, hein, gente? O jovem rico se encontrando com Jesus. Isso se repete em Marcos, em Lucas e Mateus. São cópias. Então aí em Lucas capítulo 18, versículo 20, temos aí a mesma coisa. Jesus dizendo ao jovem rico, cópia. Ele diz assim: sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Viu aí? A mesma coisa em Lucas. E da mesma forma, a mesma coisa também em Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Jesus aí dizendo, e ele, veja aí, e ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, olha aí, o jovem rico aí em Mateus capítulo 19 perguntou a Jesus, quais os mandamentos? Jesus respondeu, olha aí, respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Então aí, gente, é o seguinte, havia isso aí, o texto, essa lenda criada em Marcos. Aí quando apareceu, alguém escreveu aí, veja que são cópias, é um copiando o outro. Isso aí não é história, não é fato. Isso aí é uma lenda que foi criada e depois copiada por outros. E aí cópias. E muita diferença aí entre uma e outra. Não foi um fato, um evento histórico. Não, isso aí lenda. Criaram essa lenda para falar sobre a vida eterna. Entendeu? Veja bem, quando alguém estuda os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pode fazê-lo de 2 maneiras. O estudo vertical ou o estudo horizontal. O que é a leitura vertical? É você ler, por exemplo, um capítulo e lendo de cima para baixo. Primeiro versículo, segundo, terceiro, quarto, até o final, entendeu?
Quando você pega um capítulo de um evangelho, Mateus, por exemplo, o primeiro capítulo, aí vai lendo de cima para baixo, o normal. Primeiro versículo, segundo, terceiro, quarto. Então você está fazendo uma leitura vertical, de cima para baixo. Agora, quando você pega uma passagem bíblica que está em Mateus e ela se repete em Marcos, em Lucas, você está pegando a mesma passagem que é repetida em Mateus, Marcos e Lucas. Quando você faz isso, aí é uma leitura horizontal. E aí você vê as diferenças, as cópias, as contradições, entendeu? Então você tem uma passagem bíblica que está em Mateus. Essa mesma passagem está em Marcos. Aí você vê aí, comparando as duas, a mesma passagem, comparando as duas, você está fazendo uma leitura horizontal. E aí você vê as diferenças, as contradições, porque são cópias, não são fatos, não foram eventos históricos, mas lendas criadas por escritores cristãos. E é o caso aí, ó. O Allan Kardec traz aí aquela passagem que Jesus fala ao jovem rico. E essa passagem está em Marcos, olha aí, está em Lucas e está em Mateus. Não está no Evangelho de João. Então veja, você aí está estudando a mesma lenda, o jovem rico se encontrando com Jesus, e essa lenda, ela se repete em 3 evangelhos, viu aí? Em Marcos, em Lucas e em Mateus. E aí está no quadro, eu li para você. Veja aqui, só para você ter uma ideia, veja como aqui há diferenças, ó, existem diferenças, porque isso aqui não foi história. Quando a coisa é história, é histórico, histórica, o que acontece? A transcrição é a mesma. Quer ver um exemplo na história do Brasil? Veja aí o caso do Dom Pedro I. O Dom Pedro I. O Dom Pedro I, que você sabe aí na história do Brasil. Veja, o Dom Pedro I. Acontece o quê? Veja o dia do fico. Não foi famoso o dia do fico? Uma frase aí foi atribuída a Dom Pedro I. Ele estava no Brasil e Portugal estava exigindo a presença dele. E ele desistiu, não foi para Portugal. Ele decidiu ficar no Brasil. Então atribuíram a ele aquela velha frase conhecida, né, em que ele diz assim, o Dom Pedro I. Ele diz assim: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E ele ficou no Brasil. Então essa frase aí, famosa, é atribuída a ele, a Dom Pedro I. Se ele disse essa frase na íntegra ou diferente, isso não importa. O que importa é que isso aí está na história do Brasil, o dia do fico. Aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822. Veja a frase atribuída a ele, a Dom Pedro I, assim: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, o dia do fico. E ele ficou. O verbo ficar. Eu fico no Brasil. Viu aí? Ele não foi para Portugal. Se você, meu amigo, minha amiga, pegar 100 livros de história brasileira, do Brasil, 100 livros de história, você vai encontrar a mesma frase. A mesma frase. Se você pegar 100 livros de história, se você pegar todos os livros de história do Brasil, você vai encontrar a mesma frase, sem mudança alguma, atribuída a Dom Pedro I. Entendeu? Aqui não. Como aqui não é história na Bíblia, você vê aí a mesma passagem, o jovem rico se encontrando com Jesus, em 3 evangelhos, e você vê aí que não é a mesma coisa. Alguém copiou aí e foi adulterando, porque isso aí não é história, é lenda. Eles copiavam e mudavam ali, acrescentavam o ponto de vista de cada um. Entendeu? Repito, em
Todos os livros de história do Brasil, você vai encontrar essa frase atribuída a Dom Pedro I, ele dizendo: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Você vai encontrar em todos os livros de história do Brasil. Nunca você vai encontrar um livro de história do Brasil dizendo assim, por exemplo, que Dom Pedro I disse: se é para o bem de Sobral, no Ceará, e a felicidade geral dos sobralenses, diga ao povo de Sobral que fico. Você não vai encontrar isso. Porque é história, entendeu? É história. É história, não tem jeito. Agora aqui não, na Bíblia é lenda. E aí eles mudavam. Veja aí, como o discurso aí, o jovem rico se encontrando com Jesus, é repetido aí, Isso aí foi trazido pelo próprio Allan Kardec, não por mim, o jovem rico se encontrando com Jesus aí em Marcos, em Lucas e em Mateus. E aí você vê as diferenças. Viu aí como você vê as diferenças? Quer ver? Olha aí o que está em Marcos. Diz assim, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então veja, isso aí está repetido em Lucas e em Mateus. Como isso aí não é história, é lenda criada, e aí outras pessoas copiaram isso aí e mudaram. Aí você vê a mudança aí, olha aí. Aí em Marcos, veja, Jesus diz assim para o jovem rico, em Marcos aí, não defraudarás ninguém, viu aí? Isso aí está em Marcos, Mas não está, meu amigo, em Lucas, veja aí, 18, 20, Lucas. Não defraudarás ninguém, não está aí, em Lucas. Então, quem escreveu Lucas aí, o texto, mudou aí, Não colocou o não defraudarás ninguém. Não está em Lucas, como também não está em Mateus. Viu aí como eles mudavam? Veja outra diferença aí. Em Marcos, começa assim, sabes os mandamentos. Aí vem o primeiro, não matarás. Olha aí. Já em Lucas, mudou. Veja lá, o mesmo texto em Lucas, já mudou aí, O primeiro mandamento não é não matarás, já é outro, Vem aí, Lucas 18, 20, veja aí, está escrito assim, sabes os mandamentos, não adulterarás. Olha aí. O primeiro aí, não adulterarás. Não, o primeiro lá em Marcos era não matarás. Olha a diferença. Porque é assim, gente. Eles iam escrevendo isso aí, copiando um texto do outro e mudando o texto de acordo com o seu ponto de vista. Daí vem as contradições, viu aí? Outro exemplo aí, Veja lá. É outro exemplo. Lá embaixo, em Mateus 19. Veja que é o mesmo texto que está em Lucas e Marcos, só que com diferenças. Veja Mateus 19 embaixo aí. E ele lhe perguntou, ou seja, o jovem rico perguntou a Jesus, Jesus pediu que ele olhasse os mandamentos. Aí ele disse, quais? Esse quais aí só está em Mateus, não está em Lucas e não está em Marcos. Viu aí? Quais? Olha aí. E veja, outra diferença aí, abaixo. Lá abaixo, Jesus diz assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí não está nos outros textos, nem em Lucas nem em Marcos, tudo diferente, É porque eles iam mudando, entendeu? Isso não é história. Entendeu, gente? Então isso aí chama-se leitura horizontal. Quando você pega uma passagem bíblica que está em Marcos, está em Lucas, em João ou nos 4, aí você compara uma com a outra. Você está fazendo uma leitura horizontal. Leitura vertical é quando você pega um capítulo e começa a ler a partir do primeiro versículo, de cima para baixo. Entendeu? Então você vê aí que são muitas diferenças e contradições também, porque cada pessoa ia escrevendo do jeito que queria, porque isso aí não é história, lenda. Muito bem. Explicado isso aí, vamos agora ao Allan Kardec. Na página 198, ele começa a escrever sobre o honrai a vosso pai e a vossa mãe.
Allan Kardec. Então vamos lá, veja aí no meio do quadro, página 198. Ele escreve assim, o Kardec: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Diz aí o Allan Kardec. Vamos entender isso aí. Ele está dizendo que o honrar a pai e mãe consiste em respeitar nosso pai, respeitar nossa mãe. E também consiste em assisti-lo, ou seja, socorrê-los nos momentos mais difíceis. Um filho deve fazer isso com os pais. Apoiar os pais, socorrer os pais em momentos de necessidade, não é isso? Muito bem. Também significa garantir aos pais uma velhice maravilhosa, entendeu? Um bom filho, uma boa filha, traz isso para os pais: amor, solidariedade, cuidado, não é isso? Cuidar dos velhinhos, não é? De nosso pai, de nossa mãezinha. É muito bom isso aí, não é, gente? Isso é o que está dizendo Allan Kardec. Honrar é isso, é respeitar os pais, é assistir aos pais, assistir os pais no sentido de cuidar deles, é dar um repouso aos pais na velhice, é cercar os pais de todo tipo de carinho. Porque fazendo assim, um filho sendo bom para os pais, ele está apenas repetindo o que os pais fizeram com ele na infância, né? Quando era criança. É isso aí que diz o Allan Kardec. Não é? Isso é bonito. Tudo bem, né? Um bom filho deve amar os pais. Então, esse honrar pai e mãe significa isso. Estar sempre perto dos pais, apoiando os pais em tudo. Muito bem. Diz aí o Allan Kardec. E aí ele continua na mesma página, veja abaixo aí, no centro. Ele diz assim, o Allan Kardec, em relação ao filho que é ruim, à filha que é ruim. Ele diz assim: ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. O Allan Kardec está dizendo aí que aquele filho ingrato, ruim para os pais, que aquela filha que é ruim para os pais, eles aí, esses filhos ruins, vão sofrer, serão punidos. Veja, o cristianismo e o espiritismo sempre trabalham com a punição, o que é uma tremenda bobagem. Sempre trabalham com a punição. Então veja aí, o Allan Kardec está dizendo que aquele filho ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono também. Se ele abandonou o pai, ele também vai ser punido. E ele diz aí, o Kardec, que esse filho ingrato será ferido nas suas mais caras afeições. E ele diz que essa pessoa será ferida, o filho ruim, pagará pelo que fez com os pais, nessa existência atual, ou então em outra existência, quando ele morrer e voltar aí de acordo com a reencarnação. Ele morre e depois volta em outro corpo, vai sofrer muito, porque foi um filho ruim. Viu aí que ele diz, ó? Gente, isso aí é uma tremenda bobagem. Não existe vida depois da morte. Ninguém vai sofrer nada depois da morte. Morreu, acabou-se. Isso aí, o que é? Isso aí é o Allan Kardec tentando encontrar uma punição para um filho ruim. Aí, como o filho ruim, às vezes, ele não sofre na Terra, então aí ele pensava, o Allan Kardec, se ele não sofrer aqui, ele vai sofrer depois quando morrer. Não adianta. Isso é ignorância. Isso é ignorância. O Allan Kardec cria essa ideia de punição por meio da reencarnação como uma tentativa desesperada de encontrar uma punição para um filho ruim.
Ele vê a realidade que o filho ruim, está lá o filho maltratando os pais, mas esse filho, se não for punido aqui na terra, não será jamais punido em canto algum. Mas aí, como o Allan Kardec via na época dele que filhos ruins viviam muito felizes, sem punição alguma, então ele criou isso aí. Já que esse filho ruim não sofreu na terra, então ele vai sofrer depois. Ele criou vida eterna para arranjar, de qualquer forma, uma punição para um filho ruim. Só que não existe isso. Se um filho ruim que bate na mãe, eu conheço vários, que bate na mãe, que bate no pai, se um filho ruim não for punido aqui no Brasil, por exemplo, pelas leis, pelos tribunais do Poder Judiciário, esse filho jamais será punido. Quando ele morrer, morreu, e morrer todo mundo morre. Pessoas de bem morrem, pessoas ruins também morrem. Então a morte não é punição. Animais irracionais que não pecam, animais irracionais também morrem. Plantinhas que não pecam, as plantinhas também morrem. Então quando a pessoa ruim morre, aí vem uma pessoa imbecil, que não raciocina e diz assim, olha, morreu porque era ruim. Não. Quando a pessoa boa morre, é a mesma coisa. Pessoa boa morre. Pessoa ruim também morre. Mas muita gente não raciocina e diz assim, aquele cidadão ali, ó, ele morreu, bateu o carro, ele morreu em acidente de carro, ó. Ali foi Deus punindo porque ele morreu. Não. As pessoas de bem também morrem. Entendeu? O problema é que o ser humano, ele é um animal parcialmente racional. Ele não é totalmente racional. É loucura dizer que um filho ruim morreu em acidente de carro e que isso foi um castigo de Deus. É loucura dizer isso. Porque pessoas de bem também morrem em acidentes de carro. Cantores morrem em acidentes de carros. Não é isso, gente? Ué. Morreu aquele cantor goiano, né? Um novinho aí, em acidente de carro, ele morreu, o motorista lá escapou e o cantor morreu juntamente com a namorada. Acidente de carro, o cantor, gente boa pra caramba, trabalhador, honesto, morreu, ó, em acidente de carro. Se fosse uma pessoa ruim, aí o povo diria, ó, ele morreu de acidente de carro, que isso é castigo de Deus. Não, crianças inocentes morrem também em acidentes de carro, entendeu? Então veja aí, o Allan Kardec, veja aí, vamos explicar o que ele diz aí sobre o honrar pai e mãe, ó. Kardec. Então veja aí abaixo, explicando aí o texto dele acima. Veja abaixo aí no centro do quadro. Kardec, eu botei filho ingrato ou filha ingrata, né? Muito bem, o que é que ele diz aí no texto? Ele diz assim, ó, que o filho ingrato, o filho ruim, olha aí, será punido por ter feito mal aos pais, será punido na existência atual, ou seja, na vida agora atual dele, ou então, se ele morrer, ele será punido em outra existência. O espírito dele voltará reencarnado, olha aí, para sofrer pelo que ele fez pelos pais. Olha a loucura do Allan Kardec. Veja, ele diz assim, filho ingrato. Aí ele diz, o filho ingrato será punido na existência atual. Olha aí. Aí veja, como ele sabia, o Allan Kardec, que filhos ruins viviam bem, mesmo maltratando os pais, viviam bem na existência atual, aí como o Allan Kardec não via esses filhos ruins pagando pelo que fizeram e morrendo depois normalmente, aí ele criou isso aí. Bem, se o filho ingrato não for punido na vida real, na existência atual, ele será punido em outra existência, quando voltar em outro corpo. Viu aí? Como ele via filhos ruins não sofrendo, aí ele diz, olha, já que ele não está sofrendo agora, ele vai sofrer em outra vida. Aí está a loucura aí. A loucura está aí. Porque ele tenta encontrar uma punição. Se o filho ruim
não é punido hoje na vida que ele leva, aí o Allan Kardec diz, não foi punido agora, mas será punido depois da morte. Loucura! Não será punido nunca. Não foi punido na terra, meu amigo, jamais será punido. Acabou-se. Mas ele usa isso aí porque ele tenta encontrar uma punição. Ele quer encontrar uma punição para o filho ruim. Como o filho ruim não é punido, ele vê o filho ruim crescendo, ficando rico, não viu punição nenhuma para esse filho, aí ele cria na cabeça dele que ele será punido em outra existência. Viu aí? Então ele cria a vida eterna, o Kardec, para encontrar uma punição de qualquer jeito para o filho ingrato. Mas é isso aí, gente. Filho ingrato, a gente vê muito. Eu conheço vários. Eu já expliquei aqui um filho ingrato. Lá em Sobral, o Euclides, eu já escrevi sobre isso aí. Fiz vídeo sobre isso. Vou contar aqui o Euclides. Filho, a mãe dele bem magrinha. O nome dela agora, esqueci, cara. Eu morava em Sobral na época, né? Nasci lá, morei lá até 19 anos. Então havia lá o Euclides, na rua Padre Fialho, perto de onde eu morava. Sempre eu passava lá nessa rua. Hoje nessa rua mora uma irmã minha, perto do Teatro São João em Sobral. Então esse Euclides, ele era um filho muito ruim. Muito ruim. A mãe dele trabalhava, era costureira. A bichinha, eu me lembro lá, ia sempre lá conversar com ela. Esqueci o nome dela aqui agora. Pronto, Alzira, pronto. O nome da mãe dele, Dona Alzira, pronto, lembrei-me, Dona Alzira. Então essa senhora idosa, bem magrinha ela, a bichinha, só tinha a pele e o osso, mas era uma mulher sadia. E ela sempre na máquina dela lá, a máquina de costura Singer. Ela lá com o pezinho lá mexendo e fazendo a costura dela. Esse filho dela, o Euclides, trabalhava na prefeitura. Alguém arranjou um emprego para ele lá, um político. E ele bebia muito, esse Euclides. E eu via, sabe, ele pedindo dinheiro a ela. Às vezes faltava dinheiro, né? E ele pedia dinheiro a ela para beber cachaça. Ele bebia muito, o Euclides. E ele, eu cansei de ver, ele até empurrava a própria mãe contra a parede, quando ela não queria dar dinheiro a ele, você vê. Que filho desumano. Que filho ruim. Eu tinha vontade de pegar aquele cara e dar uma surra nele. Só que eu estava com uns 15 anos de idade aí, sabe? Dá vontade de pegar aquele cara e dar uma surra nele de pau, né? Pela maldade que ele fazia com a mãe. Mas veja, ele lá, um filho ruim, mas trabalhando na prefeitura, empregado, ó. Tinha dinheiro para comprar o cigarro dele, tinha o dinheiro para comprar a bebida dele, para sair com mulheres, entendeu? Então ele tinha uma vida normal. E ele viveu uma vida normal. Sabe o que aconteceu, meu amigo? A mãe dele morreu. A Dona Alzira morreu, tanto sofrimento, coitada. E ele ficou com a casa da mãe. Ficou com a casa da mãe, trabalhando na prefeitura, bebendo, levando mulheres para dentro de casa, entendeu? Então ele viveu assim até morrer. Viveu assim até morrer, esse Euclides. Veja, um péssimo filho, mas não teve punição alguma para ele. Viveu, ela morreu, ele era filho único, ele ficou com a casa da mãe, ou seja, espancava a mãe, maltratava a mãe e ficou com a casa ainda, numa boa, sem pagar aluguel. A minha família sempre pagou aluguel, família pobre. Ela tinha uma casa própria, ele ficou com a casa própria. Ou seja, ele não foi punido jamais, o Euclides. Filho ruim, filho ingrato, não foi punido. Aí alguém diz, você não foi punido agora, vai ser punido na reencarnação, diz o Kardec. Conversa fiada. Reencarnação, vida eterna, é isso aí. O Allan Kardec, como ele via que um filho ruim não era punido, então ele dizia, se não for punido agora, vai ser punido em outra vida. Aí está. Ele cria outra vida, a vida eterna, para tentar encontrar uma punição. Só que não há punição.
É o que eu digo. Filho ruim, filha ruim, se não for punido aqui, ou se não forem punidos na terra, de acordo com o Poder Judiciário aqui no Brasil, por exemplo, jamais serão punidos. Esse negócio de vida eterna, punição depois da morte, é um desespero de alguém procurando uma punição. Como ela não existe, aí ele inventa isso. Não, será punido depois da morte. Loucura! É isso aí que está com Allan Kardec, ele dizendo aí que o filho ingrato será punido. Aí se não for nessa existência, então na outra, ou em outras. Viu aí a besteira? Muito bem, explicado isso aí, agora vamos aí para você entender as contradições na Bíblia. Por que existem contradições? Então veja, essas passagens aí, o Allan Kardec dizendo que Jesus era a favor da família, olha aí, Jesus a favor da família, não é? Dizendo aí que todos devem respeitar aí ao pai e à mãe, não é isso? Só que o problema aí está. Essas passagens aí, até mesmo pastores evangélicos dizem isso aí, ó, colocam isso aí, ó, para enganar os fiéis. Padres também, padres, para enganar os fiéis. Eles dizem que Jesus é a favor da família. Só que eles não mostram já os versículos também que estão nos 4 evangelhos que mostram que Jesus era contra a família. Eles não mostram isso aí, justamente para enganar os fiéis. Então veja lá à direita, eu coloquei aí. Eu já falei sobre isso aí em outros trechos do Kardec, mas aí agora é em outro assunto. Então veja à direita aí, acima, Jesus contra a família, Jesus contra a união familiar, viu aí? Da mesma forma, existem passagens atribuídas a Jesus contra a família e também a favor da família. Então você vê aí que quem escreveu isso aí, já que é contraditório, quem escreveu isso aí não foi a mesma pessoa chamada Jesus. É o que eu digo, não existe um Jesus só nos 4 evangelhos, mas vários aí. Isso aí, Jesus algum disse o que está aí. Isso aí foram textos escritos por cristãos atribuindo a Jesus. Então você vê que à esquerda aqui, Jesus a favor da família e à direita, Jesus contra a família. Então veja, a mesma pessoa jamais falou isso aí, porque são coisas totalmente contraditórias. Então não foi a mesma pessoa que pronunciou isso aí, mas pessoas diferentes. Viu aí? O Jesus aqui a favor da família não foi o mesmo Jesus que escreveu lá contra a família. Entendeu? E Jesus contra a família não foi o mesmo que escreveu aqui Jesus a favor da família. São coisas totalmente contraditórias. Um aí a favor da família e o outro contra a união familiar, contra o honrar pai e mãe. Entendeu? Jesus algum está aí. O que está nos evangelhos, gente? Tudo invenção. Alguém escreveu isso aí. Quem escreveu Jesus contra a família não foi a mesma pessoa que escreveu Jesus a favor da família, mas aí escritores diferentes. Um a favor da família, o outro contra. Veja lá, Jesus contra a família. Também textos aí no Novo Testamento, nos evangelhos, atribuídos também a Jesus. E veja a maldade aí. Aí já é contra a família. Vamos lá, à direita lá, Jesus contra a família. Veja aí que eu escolhi. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus diz assim, isso aí é atribuído a Jesus. Veja a maldade. Diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso aí é contra o honrar pai e mãe, contra o respeitar pai e mãe. Veja que loucura. Exigindo amor, veja, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é loucura. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Viu aí? Você deve amar mais a Jesus do que ama a seu próprio pai ou a sua própria mãe. Se houver conflito,
você tem que ficar do lado de Jesus. Tem que deixar seu pai e sua mãe, deixar sua família. Viu aí? Jesus contra o honrar pai e mãe, não é o mesmo Jesus que é a favor do pai e mãe aqui, ó. Porque não é Jesus aí, um Jesus que disse isso. Tudo invenção. Entendeu, gente? Como é fácil. Veja lá, outra passagem atribuída a Jesus, que horror, contra o honrar pai e mãe. Veja lá. Marcos, capítulo 10 aí, ó, versículos 29 e 30. Está atribuído a Jesus isso aí, ó, veja. Tornou Jesus, olha aí, Jesus dizendo, ó, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Veja que loucura isso aí. Isso aí foi atribuído a Jesus, ó, contra o honrar pai e mãe, contra a união familiar. Jesus está dizendo aí que aquela pessoa que deixar casa, abandonar o irmão, abandonar a mãe, abandonar o pai, abandonar a esposa, abandonar os filhos por nome dele, por amor do Evangelho, ele diz aí que essa pessoa será gratificada, receberá muito mais e ganhará a vida eterna. Existe maldade pior que essa aí? Veja, um discurso atribuído a Jesus contra o honrar pai e mãe. Quem escreveu isso aí, contra a família, não foi a mesma pessoa que escreveu aqui o honrar pai e mãe. Pessoas diferentes, que tinham pensamentos diferentes, mas que tudo isso aí foi atribuído a Jesus. É por isso que não existe um Jesus nos 4 evangelhos, mas vários. Porque, na verdade, não foi uma pessoa com 2 olhos, boca e nariz chamada Jesus que disse essas coisas contrárias aí. Um honrando o pai e a mãe, o outro contra o honrar pai e mãe. Entendeu? Isso aí foram pessoas que escreveram e atribuíram a Jesus. E aí está um mundo de contradições. Um Jesus aí a favor da união familiar, o outro já contra. São, na verdade, pessoas diferentes escreveram isso aí com pontos de vista diferentes. Veja outra maldade aí atribuída a Jesus contra o honrar pai e mãe. Aí abaixo, Lucas, capítulo 14, versículo 26. Isso aí também é atribuído a Jesus contra o honrar pai e mãe. Veja, ele diz aí, se alguém vem a mim e não aborrece, olha aí, a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmão e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Viu aí? Isso aí, repito, não é atribuído ao Jair Bolsonaro, não. Não é atribuído a Michele Bolsonaro, não. Isso aí é atribuído a Jesus. Está lá em Lucas. Contra o honrar pai e mãe, ó. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, olha aí, aborrecer a pai e aborrecer a mãe é desonrar seu pai e sua mãe. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, veja aí, não pode ser meu discípulo. Ó, viu aí? Jesus aí exigindo o amor próprio dele, ó. Só pode ser meu discípulo aquela pessoa que venha a aborrecer seu pai e sua mãe, venha a desonrar seu pai e sua mãe para ficar comigo, Jesus. Viu aí, gente? Então veja, existem passagens nos 4 evangelhos em que Jesus prega a favor do honrar pai e mãe. Mas existem passagens também, Jesus contra o honrar pai e mãe. Então você vê que não é a mesma pessoa, porque são coisas totalmente contraditórias, discursos aí contrários. Então não foi a mesma pessoa, entendeu? Não foi uma pessoa chamada Jesus com 2 olhos, nariz, boca, 2 orelhas, não.
Isso aí tudo invenção. Foram escritores aí. O escritor que fez o texto aí em que Jesus desonrando aí pai e mãe, não foi o mesmo escritor que elogiou aí o honrar pai e mãe. Entendeu? É isso aí, gente. Entendido? Então, mais um vídeo e muito obrigado.